Oi, meus amigos, boa noite para todo mundo. Começando mais um Jogo Certo. E olha que presença ilustre aqui para a gente conversar, Maestro Júnior. Prazer, prazer é meu. Muito obrigado. Eu tô aqui. Aliás, você sabe que a primeira programa que eu apresentei nacionalmente no Sport TV foi com você, não sei se você lembra. É, claro. Redação Sport TV. E o Júnior foi muito gentil comigo lá na oportunidade, deixou bem à vontade, como está deixando mais uma vez. Apenas a gente deu uma força para quem tem competência. Que é isso, então. É fácil tocar a bola pro Júnior que a gente recebe redondinho. Maestro Júnior, você está aqui em Fortaleza, vamos bater um papo, daqui a pouquinho tem um assunto muito legal. Né, porque do porquê que o Júnior está aqui na capital cearense. Mas esse ano é um ano muito especial, né, Júnior? Ano de seleção brasileira, ano de Copa do Mundo, coisa que você entende muito bem. E eu queria já de cara assim, saber qual a sua expectativa para a Copa do Mundo da Rússia. Eu tive a oportunidade, Antero, de estar na Copa das Confederações, né? Porque existia um certo ceticismo em relação a tudo que poderia acontecer na Copa do Mundo, principalmente pelo fato de ser na Rússia e ser um país continental. Mas o que eu vi lá durante o período da Copa das Confederações me deixou bastante otimista. Bastante não, muito otimista em relação a tudo que pode acontecer, né? Porque já tinham muitas coisas já bem adiantadas. Alguns problemas, como problema de língua, aquelas coisas todas, mas acho que isso vai ser... O pessoal vai tirar de letra, porque eles vão, inclusive, ter que tirar um pouco o cirílico e botar um pouquinho do inglês ali para facilitar. Mas, de resto, eu acho que a gente tem tudo para, pelo menos como estrutura do que a gente viu, a grande Copa. E por que eu comecei com o Júnior aqui falando de seleção brasileira? A gente poderia muito bem começar falando de Flamengo, né? É super natural. Mas de seleção brasileira porque exatamente hoje, nesta terça-feira, na exibição aqui do nosso Jogo Certo, a contagem regressiva de 100 dias para o início da Copa do Mundo. O Júnior falou sobre o país e eu queria saber também, Júnior, da sua opinião com relação à seleção brasileira, ao time do Tite. Faltando 100 dias, em que passo que nós estamos? Eu acho que a gente está bem adiantado. Lógico que a contusão do Neymar deixou todo mundo bastante preocupado, porque, afinal de contas, ele é a locomotiva desse trem, né? E... já garantido pelo Rodrigo Lasmar, que ele vai estar em condições um mês pelo menos antes da Copa, isso já nos deixa também tranquilos em relação a isso. Lógico que o ideal fosse que ele pudesse estar até um pouquinho cansado, né? Mas que estivesse participando 110% fisicamente. Mas eu acho que quanto a isso, acho que não é um problema. Logicamente, o Tite vai ter oportunidade, inclusive em relação a ausência do Neymar, de fazer alguns testes, né? De ter algumas alternativas, que é uma coisa que a gente estava pedindo, né? Porque uma coisa é com ele e a outra coisa é sem ele. Né? A gente costuma, quando a gente analisa futebol, e quando a gente fala, somos nós, o pessoal que fica na rua também conversando, e aí depende muito... Até porque a galera tem que saber o seguinte, o que vocês conversam no botequim, a gente também conversa. O papo não muda é a mesma coisa. Exatamente. E aí, assim, quando sai o resultado positivo... Aí você diz assim, poxa, como é bom ter o Neymar, rapaz. Qualquer problema, joga a bola pra ele. Mas ele resolve. Mas quando o resultado não vem, assim, não pode ser dependente só do Neymar. Mas eu acho que é bom a gente ter uma dependência, como a gente já teve de Pelé, como a gente já teve do Zico, como a gente já teve do Romário, do Ronaldo, nessa galera. O fato da gente ter um jogador, né, do quilate do Neymar, eu acho que já dá, já faz uma preocupação maior ainda para o adversário, né? Certo. Logicamente, ele se enquadrou nesses últimos tempos no jogo coletivo do Tite e a gente viu o resultado nas eliminatórias. Eu acho que é isso mesmo que a gente está esperando, que o lado individual ele seja colocado à disposição do coletivo. Como jogador, faltando um mês para uma Copa do Mundo, é tempo suficiente? Tranquilo. Tranquilo? Eu acho que também a gente tem que levar em conta os preparadores, né? Sim. Com o Fábio Maceredijan, eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com o Fábio. E conheço legal mesmo, e acho que um mês é tranquilo. A preocupação vai ser a calcificação dessa fraturinha que ele teve. Claro que a gente não pode tratar na suposição, mas vamos colocar um si aqui nessa história, né? Não tem si no futebol. Se a gente não tem Neymar, quem joga? Hoje, poderia dizer que a gente estaria com o Willian jogando, que está passando uma fase excepcional no fantástica, Chelsea, né? E o Coutinho pelo lado esquerdo. E você ainda tem um Douglas Costa, né? Que no início do trabalho lá atrás era um dos jogadores que a gente botava uma fé. Muito. E a gente bota fé. Os jogos da Juventus, não do campeonato italiano e na Liga dos Campeões, Douglas Costa tem saído como titular, está recuperando aquela sua velha forma. O Tite deu uma adiada na convocação, mas é mais ou menos aquilo mesmo, né? Não tem como fugir muito, né, Júnior? 15, 16 jogadores eu acho que já estão mais ou menos garantidos. Acho que falta o lateral direito, acho que falta o zagueiro ainda para definir. Acho que o lateral esquerdo também, não? A gente está bem, Felipe Luiz, a gente está bem servido ali, né?
Que seja um dos dois, um com a característica mais defensiva, o outro um pouco mais ofensivo. Quem você prefere? Posição, inclusive, você conhece bem. Aliás, você conhece lateral direito e lateral esquerdo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que era você botar num pote e tirar um ou outro. Tá. Eu gosto muito do estilo do Alexandre. O Tite fala sobre não acabar com sonhos, né? Ele já utilizou essa frase. E se ele não convocar o Felipe Luiz, muito pouco provável que ele esteja pronto para uma outra próxima Copa do Mundo, porque a idade vai chegar. Dúvida. Cabe isso em Copa do Mundo? Às vezes cabe, né? Mas eu acho que é a questão do momento, né? Por exemplo, lógico que você substituir o Marcelo hoje, né? Com o que o Marcelo está jogando, precisa que seu reserva não chegue aos seus pés, mas pelo menos esteja ali 70%, 75% daquilo que o Marcelo produz. Eu acho que tanto o Felipe faz no Atlético de Madrid, né, como o Alexandre na Juventus, eu acho que isso aí, a lateral esquerda eu acho que não é problema. Eu acho que o problema maior é a lateral direita, porque a gente não teve ainda uma definição. A gente tem o Daniel, tem Danilo, né, que a gente sabe que pode ocupar aquilo ali, mas não é, por exemplo, se você perder o Daniel, vai ser um problema. Não que o Danilo não seja um bom jogador, mas eu acho que existe uma diferença de nível maior do que existe na lateral esquerda. Essa que eu falei agora há pouco do papo do Botequim, tem uma outra, que é uma boa lenda, que é o seguinte: quando o Brasil chega muito bem numa Copa do Mundo, na Copa ele não vai bem. Sinceramente, eu não entendo. Para mim tem que chegar bem na Copa do Mundo. É bom chegar lá bem, Você tem que chegar quase bem, né, como a gente diz, porque é o seguinte, a Copa do Mundo ela é uma ladeira, né? Então você tem que subir uma ladeira, você não pode já chegar lá em cima da ladeira, né? Você tem que subir esse morro para depois você descer, né? Existem jogadores também que passam por um momento que já chegam no ápice, né, da forma dentro da Copa do Mundo. E não é legal. O legal é que você chegue lá em cima e quando está no meio da competição para o final é que você atinge essa forma. Eu vou só voltar um pouquinho, porque eu preciso voltar um pouquinho até 2014. Você estava lá no Mineirão? Estava lá. Não. Não, né? Eu estava exatamente, era o primeiro dia de folga depois de 16 dias de Copa. Só? Aniversário, dia 8 de julho, aniversário do meu filho. Ele armou o maior churrasco e à noite eu ia viajar para Porto Alegre, que ia fazer, acho que era Argentina e alguém no outro dia. Eu sei. E o churrasco ele só demorou 20 minutos. O que aconteceu? Não sei, deu apagão geral. Que negócio incrível, né? Eu fiz essa Mas pergunta para você. Acontece. A gente já conversou aqui no nosso programa com outros ex-jogadores, o Jardel, o atacante, por exemplo. Fiz essa pergunta para ele também, para o Oswaldo. Recentemente contratado aí pelo time do Fortaleza, de épocas diferentes do futebol. E aí eu repito essa pergunta assim, vocês que jogaram, tem explicação, Júnior? O que foi aquilo, assim? Não tem uma explicação que você diga assim, foi isso, foi a causa, não. Deu um apagão e quando dá esse... Porque foi um apagão coletivo, né? Porque você tinha jogadores experientes, jogadores que poderiam, de repente, assim, para aí, cai alguém aqui, segura. Cai o Júlio César, sei lá, alguma coisa. E isso não partiu nem do banco. Uma série de pessoas que já tinham ganho, inclusive, Copa do Mundo. Filipão, Parreira, tava todo mundo lá. E ficou uma coisa meio sem resposta. Né? A ladeira foi íngreme demais para o Brasil em 2014, já que você se referiu à ladeira de Copa do Mundo? 2014 a pressão era muito maior ainda pelo fato de ser em casa, né? Depois daquele jogo com a Colômbia que o Neymar machucou, eu acho que houve alguma coisa de diferente, né? Porque você, naquele momento, arrumar um substituto, né, para o Neymar era uma coisa realmente difícil. Então, eles procuraram manter o mesmo esquema de jogo, colocando só o Bernard, e terminou não dando certo. Terminou não dando certo porque só jogou uma. O problema também do Thiago. O Thiago não ter podido jogar, né? O Thiago ficou fora, Quer dizer, existiu um certo desentrosamento naquele... É o que eu digo, o apagão foi coletivo. Você não pode individualizar o problema, inclusive da própria comissão técnica, né? Chegamos até 2018, 4 anos, parece que foi ontem a Copa do Mundo, e o cenário muda todo. Qual a porcentagem de participação do Tite nisso? Eu acho que grande, né? Porque houve uma modificação, sobretudo na mentalidade, né? E o Tite, com o seu jeito paizão, com aquele lado fraterno, paterno dele, ele está conseguindo, e conseguiu em tão pouco tempo uma coisa que era difícil, né? Que era reverter um pouco toda aquela situação. Primeira coisa foi o ambiente. A gente sente um ambiente extremamente leve, a gente sempre um ambiente onde existe amizade. Não é somente coleguismo, existe amizade. E isso é uma coisa. Quando você tem um vestiário harmonizado, 50% do caminho está aberto. E você vê que até as estrelas, né?
Neymar e companhia, eles se deixam levar por isso aí. E isso aí é uma coisa que realmente é difícil para todo treinador, mas sabendo de toda a carreira, de tudo que o Tite fez até agora, não chega a surpreender. Isso é bem notório mesmo quando a gente fala de seleção brasileira, quando a gente repara em seleção brasileira, esse clima mais leve mesmo do Brasil. Agora, você que entende, comentarista, jogou, ele basicamente tem as mesmas peças que o Dunga utilizava. Não vai fazer nenhum comparativo de quem é melhor, mas assim, qual é a diferença do time do Tite para o time do Dunga? Como é que o Brasil joga diferente onde, Júnior? Eu acho que ele conseguiu, principalmente, tirar dos jogadores o melhor de cada um para o conjunto, né? A primeira partida, se você for lembrar, era contra o Equador, estávamos todos preocupados. Quando a televisão colocou a primeira imagem, que eu vi aquela rodinha de bobo, com os caras rindo, brincando, eu falei, isso aí tem alguma coisa diferente. E aquilo ali foi transformado exatamente para o jogo. Não falo nem dos 3-0. Sim. Né, que foi, a gente também não esperava. Mas dali para frente a tendência foi só evoluir. E vai evoluir mais até a Copa do Mundo. E exatamente, até esse problema que o Neymar teve agora vai fazer com que ele teste algumas alternativas, né? Pode ser bom, né? Acho que ainda falta um centroavante. Não sei onde é que ele vai arrumar. Se o Jô estivesse jogando aqui, o Jô seria, até pela experiência já de 2014, Firmino não é esse cara, o candidato. O Firmino mas ele não é um centroavante de área. Aquele centroavante de ofício, como a gente diz, que joga ali dentro da área, nós ainda não temos esse jogador. E poderia até ser a terceira opção, porque a segunda opção seria você jogar com o Firmino, você jogar com outro companheiro ali dentro da área, com o Gabriel Jesus. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas o Gabriel Jesus é esse jogador? É o 9? Pelo menos é o jogador que ele vem atuando ali, né? Porque o Gabriel, ele fazia muito pelo lado. Porque quando a gente fala... Mas ele se adaptou a esse esquema. Porque quando a gente fala do 9, a gente lembra de Fred, desses caras a referência mais... Mas o Gabriel se movimenta muito também. O Gabriel é aquele jogador que, para quem está marcando, é complicado. Porque ele, além de conseguir fazer aquele papel ali da parede, ali, né, que fica de costas para o zagueiro, ele sai com rapidez além da qualidade. E isso para o zagueiro que não tem uma referência, por exemplo, você marcar o Fred, sabe que o Fred vai ficar naquela zona ali. Mas o Gabriel, ele não tem nenhuma zona ali naquela faixa onde fica o back central e o quarto zagueiro. Braçadeira de capitão, Júnior, fica com o Neymar. Você acha que o Neymar tem que ter também essa responsabilidade? Você acha que é uma função, por exemplo, o Tite gosta de fazer um revezamento, mas você acha que precisa ter um cara? Eu acho que ele vai chegar na hora do vamos ver, né, da Copa, ele vai escolher um, né? O Neymar poderia ser? Pode, mas eu acho que ele já é respeitado, entendeu? Pelos hábitos, que o ideal seria você ter um outro representante, talvez com mais experiência, que já tenha tido... O Daniel pode ser esse cara, tranquilamente. O Marcelo pode ser. Você vê, esses dois jogadores foram capitães das suas equipes, né? Equipes grandes, né? Que é o caso do Marcelo, né? Que é o caso do Marcelo no Real Madrid. O nosso grupo é tranquilo, né? Tranquilo, teoricamente. Né? A gente tem que falar de Copa do Mundo, a gente tem que fazer do grupo uma tranquilidade, né? A estreia contra a Sérvia, né? Depois você tem Suíça e depois Costa Rica. São adversários que a gente conhece, né? A gente vai ter que estar muito atento, porque a estreia dá sempre um friozinho na barriga, não adianta. E você vai jogar contra uma seleção de jogadores habilidosos, né? Tipo Modric. Todo mundo fala, titular da seleção. A Sérvia é o Brasil da Europa, sempre foi, sempre foi. Eu tive a oportunidade de jogar na época ainda era Iugoslávia, com um eslavo que se chama Sliskovic, né, que foi ídolo do Petkovic. Sim. E o Sliskovic era de uma habilidade extrema, bater falta, córner, no drible. E essa escola, né, dizem que são os brasileiros da Europa. Né? Como é que está o coração com a Itália fora? Rapaz, eu já sofri, né? Porque não somente os amigos, eu tenho uma filha que nasceu na Itália, né, a Juliana, e ela não é muito de futebol, mas me perguntou, pai, o que aconteceu? Para minha filha falar isso... É porque o negócio é sério. E a quantidade de amigos. Acho que os problemas maiores, sobretudo da Federação Italiana, foi não ter encontrado nos grandes treinadores um que aceitasse. O Conte foi procurado, o Capello foi procurado, e eles não aceitaram a seleção. Então ela foi colocada na mão do Gianpiero Ventura. Ele foi treinador do Torino até há pouco tempo, mas ele não tinha bagagem para ser o treinador da seleção italiana. E acho que eles perderam muito tempo nisso e terminou. É uma pena a gente não ver o Buffon novamente na Copa do Mundo. Mas eu sou sempre a favor a gente não vê um Verratti na Copa do Mundo. Das grandes marcas das estrelas. A gente vai ver Thiago Motta na Copa do Mundo, né? Eu sinto falta do Chile, evidentemente, da Holanda, da Itália.
Até nos Estados Unidos, que ficou de fora. Que participou desde 90, né? Desde 90 ou 94, quando teve. Confesso que eu sinto uma falta dessas seleções, das grandes marcas, principalmente das grandes estrelas, no caso do Buffon. Holanda e Itália fora de uma Copa do Mundo, realmente, eu acho que é uma perda para o evento, né? E, naturalmente, os próprios russos devem estar sentindo a falta que eles vão fazer. Maestro, eu confio muito na seleção brasileira, mas eu acho que essa Argentina de Messi, eu acho que segura o homem, porque eu acho que essa pode ser a Copa dele. A gente só espera que eles não entrosem, né? Mas tem uma coisa também, Atero, a seleção argentina do meio para frente é de deixar qualquer treinador de perna bamba. Mas em compensação do meio para trás, né? Há muito tempo que a Argentina, sobretudo os zagueiros. Os zagueiros são todos zagueiros médios, mas zagueiro do nível de Passarela, desse pessoal aí, não tem. E isso pode ser... Os laterais também. Quando eu falo defesa, que sempre teve uma escola de futebol, então, né? Já faz um tempo que não tem. Mas é uma seleção daquelas que, pela qualidade individual, tem sempre que ficar preocupado. E, evidentemente, as outras grandes marcas, né? Espanha, Alemanha, ninguém eu acho que a Alemanha, de todas elas, que ela conseguiu manter, não somente algumas peças ainda, de 2014, mas rejuvenescer um pouco a seleção com alguns jogadores que participaram, inclusive, da Copa das Confederações quando eles ganharam. Foi campeã, né? Foi campeã das Copas, fazendo essa renovação. Acho que isso é que é impressionante no futebol alemão. Mas eles se programaram para isso, se planejaram para isso, né? Todas as competições sub-15, 17, 20, eles estão sempre ou ganhando ou estão sempre na final. Só faltou um pandeiro aqui para essa resenha ficar ainda melhor, viu? Qualquer coisa a gente busca ali e faz um sambinha. Porque o primeiro bloco já foi, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui com o Júnior. Estamos de volta com o nosso Jogo Certo, aqui com o Maestro Júnior. Uma honra, uma satisfação. Tem nem adjetivo para falar aqui que o Júnior abriu um espaço. A recíproca é verdadeira. Para bater um papo com a gente. Ele é muito gentil. E você veio aqui a Fortaleza, Júnior, para falar de futebol, claro, mas para falar da garotada. Tem um projeto bacana surgindo aí, né? A gente está abrindo uma escolinha aqui em Fortaleza, né, com Centro Esportivo Maestro Júnior. A gente já tem dois centros lá no Rio de Janeiro, um na Ilha de Guaratiba, outro em Jacarepaguá, mas diferentemente da maioria dessas escolinhas, a gente não está à procura de talento, né? Não é uma escolinha caça-talento, né? A nossa ideia é exatamente a gente desenvolver tudo aquilo que a gente acha que a garotada precisa para ser um bom peladeiro, entendeu? Para estar junto com os amigos, aprender, ter disciplina, a respeitar o companheiro, todas aquelas coisas que você faz para formar um cidadão. E a nossa ideia é exatamente essa, trazer também para cá, para Fortaleza, logicamente se aparecer um talento, até mesmo porque o Ceará já é uma fábrica de talentos também. Eu ia até te perguntar isso, você tem duas lá no Rio de Janeiro, por que Fortaleza, por que Ceará? É porque a gente teve o Chu, que é uma pessoa daqui, que nos ajudou na questão do material esportivo. E terminou a gente fazendo amizade, aí saímos à procura de uma estrutura legal que pudesse dar tudo isso, aí terminou. Você sabe que eu sou nordestino, né? E exatamente. Eu, pelo Nordeste, tenho um chamego danado, né? Então, quando apareceu essa oportunidade, eu falei pro Rodrigo, que é meu filho, que vai tocar junto com o Leonardo Miranda, né? São os dois que vão ficar mais à frente. Eu falei, opa, acho legal, acho a ideia muito boa. Eles vieram aqui, olharam a estrutura, já montaram tudo. Você falou aí do Chu, você conhece, claro, o futebol cearense. E o Chu está marcado na história do Ferroviário, né? Ele foi... O último título estadual do Ferroviário, ele estava. Ele já contou essa historinha. Ele só não era o grande destaque do time, mas tudo bem. Ele estava lá na relação. Estava no bolo. Foi o último grande título da equipe do Ferroviário. As informações aqui do centro de treinamento, da escolinha do Maestro Júnior, tá aqui, ó, como é que você pode procurar, telefone, como é que faz para se inscrever. Queria até perguntar, Júnior, também, já que a gente tocou nesse assunto, sobre categoria de base, porque assim, depois de 2014, só retornando um pouquinho, criou-se, claro, toda aqui na poxa vida, mas o futebol brasileiro está carente de grandes peças, mas é impressionante como a cada janela de transferência, o futebol brasileiro em evidência, as grandes contratações são jogadores brasileiros, mas ainda carece, por exemplo, de trabalhos assim que nem você pensa, Júnior, assim, de pensar um futebol mais lúdico, não tão profissional lá na base. Mas eu acho que não tem mais como você fugir disso, né? Porque aqueles campos
de várzea, de pelada que você tinha, a explosão imobiliária praticamente acabou. Verdade. Né? Quer dizer, você hoje tem um campo de grama, né, como nós lá atrás começamos e até bem pouco tempo tínhamos, não existe mais. Pela questão da manutenção, hoje você tem tudo sintético. E é diferente isso também. Mas eu acho que os clubes que conseguem dar uma atenção, principalmente especial para as bases, que é uma forma até de você fugir um pouco de contratações, né? Quando você tem dentro de casa a formação desses jogadores, não somente pela questão técnica, mas também a questão do cara saber e ter a dimensão exata do que é jogar em tal time, em tal instituição. E acho que, logicamente, também você tem os investimentos feitos através dos empresários. Júnior, demora muito para se pensar um garoto lá das categorias de base até o profissional? E a gente pode pegar como exemplo o Flamengo, apesar de ter ali o Viseu, o Paquetá, o goleiro César, mas pelo tamanho que é o Flamengo, não deveria ter um número maior, não, Júnior? Eu acho que teve um hiato nesses últimos anos, né? Você vê, por exemplo, que o time campeão da Copinha de 1990, ele foi muito bem aproveitado, só que por pouco tempo. Você teve Júnior Baiano, você teve Piá, teve Marquinhos, Marcelinho, Djalmin. Todos esses caras, depois, eles fizeram história mais longe do clube. E talvez agora o Flamengo tenha conseguido, né, novamente, recuperar aquele slogan, né, de o craque o Flamengo faz em casa. Verdade. E eu espero que muitos desses garotos, o Paquetá está aí, demonstrando realmente que pode ser que em tão pouco tempo se tornou titular da equipe. O Felipe Viseu, infelizmente, já foi vendido. Por uma situação que também é difícil você segurar. Eu acabei esquecendo o Vinícius Júnior, né? Não, o Vinícius a gente não fala porque é um ponto fora da curva. Né? O que aconteceu com o Vinícius, eu acho que dificilmente, até os próprios comandantes dele na base, poderiam imaginar uma coisa dessa. Mas, por diversas situações, o Real Madrid falou, eu não vou ficar pensando que eu posso perder. Acho que ele vai amadurecer, acho que ele vai crescer. Acho que ele vai ser um dos destaques, principalmente porque ele é profissional, dedicado. E é garoto, né? 18 anos ainda. É muito pouco ainda para a gente querer. A não ser os gênios que com 16, 17 já estavam Tinha um tal de Pelé, dando né? as cartas. E o próprio Ronaldo também, né? Também tinha ele. O que é que você acha do Flamengo, já que a gente tocou nesse assunto do Flamengo, que encara mais uma vez a Libertadores da América com a pressão? A gente de fora, a gente que fica acompanhando as notícias de longe, dá a sensação, assim, principalmente com o torcedor, que tem uma boa presença de torcedores do Flamengo aqui no Nordeste, que internamente o trabalho é muito bem feito, mas o que falta são as conquistas, faltam os títulos para coroar esse trabalho da diretoria do Flamengo. A gente avalia normalmente, quando você faz um investimento grande como fez o Flamengo, que é investimento conquista. E nem sempre essas coisas estão correlacionadas, né? Muitas vezes você faz os investimentos, você tem que esperar um pouco. O ano de 2017 foi ruim. Foi ruim porque foi eliminado precocemente na Libertadores. Mas você chegou à final de uma Copa do Brasil, chegou à final de uma Copa Sul-Americana. Aí, o único título que tem foi o Campeonato Carioca, não tem mais expressão. Pergunta para o torcedor se não tem. O torcedor do Rio de Janeiro tem. Vai perder lá para você ver. Exatamente, aí você tem um problema. É lógico que houve uma reformulação, você tem hoje um treinador, o Carpegiani, que conhece, que está tentando modificar um pouco a forma de jogar, mas você já teve um resultado dentro de casa na Libertadores que já deixou todo mundo preocupado, mas nem sempre um ano é igual ao outro. Né? Quer dizer, você não se classificou porque não ganhou nenhum jogo, né, o ano passado. Mas você pode perfeitamente, enquanto o Emelec, enquanto o Santa Fé, enquanto o próprio River, fazer resultado. Vai precisar, logicamente, depois desse primeiro resultado, fazer o dever de casa. Eu gosto da forma como o Carpegiani está colocando o time novamente, jogando com um cabeça de área e dando liberdade para a garotada toda se movimentar. Nessa primeira rodada de Libertadores, só um clube brasileiro venceu. Foi a equipe do Palmeiras. E eu estava conversando outra vez com o Iá. Venceu com mérito, apesar, né? Venceu bem demais. Sim. Eu acho que mesmo que tivesse com 11 o Júnior, o Palmeiras iria ganhar, mas foi favorecido exatamente pela perda da expulsão do jogador no primeiro tempo. E eu estava conversando outra vez com o Yarley, cearense, bicampeão mundial com o Internacional e com o Boca, e falando, Yarley, por que o time brasileiro tem tanta dificuldade em Libertadores? Ele falou assim, o brasileiro precisa aprender a jogar Libertadores. Você foi campeão da Libertadores, Júnior. Mudou de lá para cá, o futebol mudou. Mas como é que é jogar a Libertadores? Mas o espírito é o mesmo. Que espírito é esse? É o espírito de você não se deixar provocar, de você pensar somente em jogar.
Você vê que certas situações dentro dos jogos das Libertadores são diferentes do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e dos estaduais. Por quê? Porque, por exemplo, o River Plate foi jogar no Newton Santos sem torcida, e para eles tanto fez como tanto faz. Se tivesse 40 mil ali, eles iriam se comportar daquela mesmo jeito. Porque eles têm um poder, falo dos argentinos em geral, eles têm um poder de concentração maior do que o nosso. A gente é muito emocional, né? Por exemplo, então a falta de torcida teve uma influência em relação, principalmente aos jogadores mais jovens, que estão acostumados a ter aquele 12º jogador sempre ali do seu lado. O Palmeiras jogou dessa forma, né? Eu vi o jogo do Cruzeiro também, que perdeu de 4-2. O resultado não foi espelho daquilo que aconteceu em campo, né? O Flamengo faltou um pouco esse espírito, que jogando dentro de casa teria que ter sido mais agressivo, teria que ter procurado mais o jogo. Deu muito espaço para o River jogar e terminou sendo castigado no final do jogo. Você é um colega nosso de profissão, né? Você é comentarista, colega nosso de profissão. Tentando tirar um pouco, ou a imprensa brasileira tem um pouco de culpa nisso, nesse emocional, ou o jogador nem é influenciado por isso? Não, a verdade é que a gente procura sempre uma desculpa para alguma coisa negativa, né? E muitas vezes foi colocado isso, né? Quando às vezes os jogadores eram expulsos, porque jogou duro demais. Mas você não joga duro demais, o cara reclama e diz assim, mas foi com o pé mole. Você tem que procurar encontrar o equilíbrio para isso. E acho que hoje as comissões técnicas estão mais preocupadas com isso. Você não pode, por exemplo, perder um jogador como o Júnior de Barranquilla perdeu, com 15 minutos de jogo, num jogo que iria ser muito duro para o Palmeiras, entendeu? Esse tipo de situação é que não pode ocorrer. E a gente sabe que os adversários têm sempre um lado provocativo, que eles sabem exatamente que a gente tem pavio curto. Mais uma pausa, bem rápida aqui no nosso Jogo Certo. Já tem o terceiro e último bloco aqui conversando com o Maestro Júnior. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Jogo Certo. Você que está chegando agora aqui na sua TV diária, a gente está conversando com o Maestro Júnior, falando sobre futebol brasileiro, Copa do Mundo, já passamos um pouco sobre o Flamengo. Podemos falar um pouquinho sobre futebol nordestino, Júnior? Claro, com prazer. Porque o Júnior citou lá no primeiro bloco, para quem não sabe, o Júnior é paraibano. Sou paraibano, de João Pessoa. Você vai com quantos anos para o Rio? Fui com 5 anos. 5 para 6 anos. 5 anos, né? Nasceu em João Pessoa, mas mas volto sempre. As raízes estão aí. Mas ainda tem família lá, Júnior? Raízes são profundas lá, volto sempre, adoro minha terra. Eu outro dia estava conversando com um ex-jogador, e aí não tem a necessidade de citar quem, e eu conversando, nunca jogou no Nordeste? Ele falou assim, Antero, no Nordeste é só para passear. Por um lado, eu fiquei bem feliz, porque nós somos assim mesmo, nós somos receptivos e tal, mas por outro lado, no lado do esporte, com quem a gente trabalha, me causou uma estranheza. Mas eu acho que não é verdade. Quando você vê um treinador como o Vanderlei Luxemburgo indo trabalhar em Recife, quando você vê o Rogério Ceni aceitar o Fortaleza, eu acho que essa coisa pode mudar. Logicamente, o que acontece? Os investimentos, os recursos dos clubes, né, do Centro-Sul são bem maiores. Então, quando você descobre um talento, né, especial, naturalmente esses clubes já estão de olho, porque eles têm aqueles olheiros em todos os lugares. O ideal seria que o jogador formado no Nordeste, ele permanecesse no Nordeste, né, para que pudesse exatamente dar aquele reforço para os clubes. Mas a quantidade de jogadores, o próprio Juninho Pernambucano, né, saiu do esporte tão cedo para o Vasco, fez sucesso, foi embora. Quer dizer, esse processo é que precisaria ser invertido. Mas você trabalhar hoje nos clubes no Nordeste, eu acho que não teria problema não, até mesmo porque todos eles estão se preocupando principalmente com estrutura, né? Que é aquilo que faz o crescimento das instituições. Falta uma grande conquista, a gente tem um esporte campeão já da Copa do Brasil, o Bahia já foi campeão brasileiro já há alguns anos, mas falta uma conquista mais consistente, digamos assim, para ficar ainda mais em evidência o futebol nordestino? Eu acho que não precisaria nem ser uma conquista, mas uma chegada, vamos dizer assim, nos 4 primeiros lugares do Campeonato Brasileiro. Chegou a Libertadores, por exemplo. Isso. Eu acho que esse já seria um grande passo, porque você teria maior investimento, maior visibilidade e você teria a possibilidade exatamente de dar um up, principalmente no futebol daqui. É evidente que a gente não vai encontrar essa resposta numa resposta aqui do Júnior de 1 minuto e meio, mas
para isso é preciso o quê? Para você conseguir fazer uma boa competição, chegar, por exemplo, a uma Libertadores da América com recursos bem abaixo dos grandes clubes do Brasil? Eu acho que é a mentalidade vencedora, né? Porque é aquele negócio de você dizer, o time do Nordeste saiu daqui para jogar, sei lá, contra os grandes de Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Isso tem que acabar, joga de igual para igual. Não é somente você fazer da tua casa, vamos dizer, alçapão. Precisa que você tenha. E a mentalidade dos dirigentes, né? De querer fazer um investimento e criar essa estrutura para não somente comissões técnicas, mas também para os próprios jogadores. Você viveu numa época, ou se jogou numa época, Júnior, em que o Maracanã recebia 100 e tantas mil pessoas? Em que as pessoas A minha estreia foi Flamengo e Vasco 164 em 1974. Só isso, né? Meu quarto jogo como profissional foi só isso. Aliás, você passou no Flamengo 800 e quantos jogos? 872 jogos. 870. Foi quem mais vestiu a camisa do Flamengo, né, na história, né? Então, assim, você jogou nessa época em que o Maracanã recebia mais de 100 mil pessoas, em que as pessoas chegavam juntas, se sentavam juntas, uma do lado da outra. Você tocou no assunto Juninho Pernambucano, por que eu estou puxando esse assunto? Porque eu lembrei agora. Você tocou no Juninho, que é o seu companheiro de comentário na TV Globo, e o Juninho, por toda a história que ele teve, muito identificado com o Vasco, assim como você, pela sua história, muito identificado com o Flamengo. E aconteceu um episódio muito estranho, né, com o Juninho Pernambucano. São as redes sociais. A opinião dele é uma rede social. E é isso que eu queria saber. Como é que você lida com isso, Júnior? Eu primeiro evito. A primeira vez que eu coloquei alguma coisa numa rede social, aqueles que concordaram comigo, bateram palma, toda aquela coisa. E os que não concordaram xingaram até a quinta geração da minha mãe. Então eu falei, não dá. Não, sabe por quê? Porque não dá para você conversar em rede social com quem você não sabe que está do outro lado. E as pessoas usam a rede social com uma certa covardia. E foi exatamente o que eles fizeram com o Juninho. Pelo comentário que ele fez, que não fez um comentário ofensivo, nada demais, apenas um comentário do cara que tem opinião, que faz isso como trabalho. Foi sobre o lance do Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, que é uma coisa que não tem nem tanta relevância, entendeu? E a partir disso aí, os fanáticos que se acham no direito de ameaçaram o Juninho, eu só acho que ele não deveria ter deixado de trabalhar no jogo que estava escalado junto comigo, que foi a final do Flamengo e Boa Vista. Acho que ele deveria ter ido, até porque a gente não estava no estádio, estava no estúdio, que é para mostrar que a gente é mais forte do que esses covardes que estão aí, entendeu? Com certeza. O que acontece com ele pode acontecer comigo ou com qualquer outro. E a gente vê isso no dia a dia, infelizmente. Acontece com a gente, sim, em proporções menores, mas acontece também. Mas você tem rede social, você tem Instagram, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, mas se você for olhar lá de futebol, não dá porque você vai entrar em conflito com aquelas pessoas. Você tem os equilibrados e você tem o hiper mega desequilibrados, que aí não dá para você conversar. Né? Porque o discordar pode, né? Não, faz parte. Faz parte. Que ninguém tem o dom da verdade, né? Mas tem formas e formas de você discordar. Por exemplo, você achou que o Vinícius Júnior foi exagerado, aquela comemoração? Eu acho que foi a comemoração infantil, pela idade dele. Se tivesse sido feito por um jogador com 30 anos de idade, aí eu iria dizer que era uma coisa premeditada que iria, na verdade, ser ofensiva. Mas partindo dele, no dia que aconteceu isso, ele devia ter 10 anos de idade. Alguém contou essa história para ele e ele fez, né? Só lembrando que essa entrevista aqui, esse papo com o Júnior, você pode rever a qualquer momento lá no site da TV Diário, ou então no nosso canal lá no YouTube, tem um bate-papo aqui com o mestre Júnior. Podemos voltar só um pouquinho mais, Júnior, ao nosso futebol, ao futebol nordestino? A gente tem aqui um Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem um Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro, com o Rogério Ceni, que veio para cá, inclusive será na sequência um próximo entrevistado nosso aqui, vai ser o técnico da equipe do Fortaleza. E você não quis essa função, aliás, te fizeram esse convite, por que você não foi nunca à beira do gramado ali? Na verdade, eu nunca tive essa pretensão, né? Quando eu voltei da Itália, eu tinha convivido com a função que para mim era a função que me encantava, que era diretor esportivo, como é chamado na Itália, que seria um coordenador, alguma coisa desse tipo, que só fui ter esse prazer, esse privilégio no Flamengo em 2004. Às vezes que eu fui colocado, eu digo assim, que eu fui colocado como treinador, no Flamengo 2 vezes, foi poder de convencimento de amigos, como o Cantarelli, né? Uma vez e depois com o Paulo Angione, que era supervisor. Mas eu nunca tive essa pretensão, né? Logicamente, às vezes sentia falta. Como eu comecei a fazer o trabalho, né, de comentarista já desde 95, foi minha primeira experiência,
E era uma coisa que eu gostava. Mas a minha ideia, na verdade, era ser um diretor, de fazer a montagem. Por exemplo, como aconteceu no Flamengo em 2004 com o Abel. O Abel estava na Ponte Preta e o Flamengo precisava de um treinador, aquele de paizão mais severo. Aí eu trouxe o Abel e a gente virou amigo. Aí eu não era nem tão amigo do Abel assim, né? Eu e como é que é? Viramos amigos e, graças a Deus, a partir desse momento, o Abel deu uma subida na carreira dele, dali foi para o Fluminense, foi para o Internacional e para todos os lugares e está aí hoje como um exemplo, né, de treinador para tudo. Você teria vontade de voltar a uma função dessa hoje? Não. Acho que hoje seria mais difícil. Até mesmo porque eu já estou praticamente há 20 anos já trabalhando como comentarista, eu fiz uma opção, entendeu, Antero? Eu saí um pouco do ambiente do futebol porque eu vi nessa minha última passagem no Flamengo em 2004 as dificuldades de você interagir com pseudos craques, com empresários que acham que são os donos da instituição e com um sistema ainda amador que existe entre os diretores. Se tivesse um lado muito profissional disso, porque eu só fui porque a coisa no Flamengo era futebol, onde você só tinha profissional trabalhando no futebol. E isso incomodava os dirigentes voluntários. Na hora que você profissionalizar, e o que eu acho muito difícil acontecer no Brasil, eu acho que seria mais fácil para você ter um aproveitamento maior ainda de jogador. Era isso que eu ia te perguntar, Júnior, a profissionalização. Porque normalmente o dirigente ele vem da arquibancada. Normalmente é essa, né? Eu sou contra o dirigente voluntário, não. As instituições são centenárias porque lá atrás existiram esses dirigentes. Só que quando você chega no momento como hoje, por exemplo, clubes que têm um orçamento, um budget de 200, 300 milhões, você precisa ter profissionais ali para tocar isso aí. Não é o voluntário que ele, na verdade, ele age muito mais com a emoção. E esse cara necessariamente precisa ser jogador? Não. Eu acho que você precisa estar preparado para isso, né? Você precisa realmente se preparar para você fazer, não somente essa, mas qualquer função dentro do futebol. Por que eu te perguntei isso? Porque teve uma pergunta, uma declaração do Tite sobre técnico de futebol, que acho que é uma discussão também boa, de botequim também, se o cara tem que ser jogador, se não tem que ser jogador. Não é verdade, eu tive um dos maiores treinadores que você já rodava a bola para o Cláudio Coutinho e ele pegava com a mão, que ele era jogador de vôlei. Mas em compensação, as ideias do Coutinho em 1976, eram futuristas, né? Porque o Tite disse que é preciso ter, qual foi a expressão que falou? O cheiro do vestiário. Eu acho que é importante isso, né? Mas você vê treinadores hoje que não jogaram ou jogaram no nível bem, mas que conhecem, vamos dizer, todos os meandros que existem, né? Eu acho que você não precisa ter jogado, precisa você ter sensibilidade, inteligência e competência para desenvolver esse trabalho. Seleção de 70 ou de 82? Não, aquela que tem Pelé sempre. Sempre? Sempre. Por que a de 82 encantou tanto? Por que você não me responde o que aconteceu nos 7-1? É a mesma coisa. A gente vai procurar... Eu ia responder assim, porque eu não nasci em 80. Eu ia responder assim, porque eu não nasci em 80, porque eu não vi jogar. Só ouvia meu pai falar e era encantado. De brincadeira, azar o seu. Mas hoje tem os vídeos aí. Quando a gente vê, por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos. Quando a gente vê, talvez o maior treinador dessa fase contemporânea, que é o Pep Guardiola, dizer que muita coisa que ele faz foi baseada naquilo que ele viu, que o avô contava da seleção de 82 e pegou muitos vídeos para engrandecer seu conhecimento. E quando você chega na festa de 100 anos da FIFA, aí você tem 5 jogadores representantes daquela seleção, você vê, alguma coisa esses caras fizeram de legal. A pergunta, que é a mesma do 7-1, é por que essa seleção não foi campeã do mundo? Mas não tem resposta. Essa não tem resposta. Não tem. Não adianta. Você falou sobre Pep Guardiola. Ele é o maior técnico do mundo hoje para você, Júnior? Eu acho que já tem bastante tempo, né? É lógico que ele teve o material humano à disposição que ele soube aproveitar. Porque outros tiveram quase o mesmo material humano nas mãos e não conseguiram aproveitar. Haja vista o que ele está fazendo no Manchester City, né? O primeiro ano foi um ano de adaptação, o segundo ano vai ser um ano de conquista. Júnior, você só saiu uma vez, você saiu do Flamengo, foi jogar no futebol italiano e voltou. Mas você teve uma proposta, por exemplo, acho que não me engano, do Real Madrid. Mas isso foi antes. Não, antes de sair. Foi no Mundialito, em 1981. Por que você não foi?
Porque não tinha naquela época o êxodo, né, de jogadores, né? Era isso que eu ia perguntar. Hoje em dia, o Júnior tinha se mantido tanto tempo no Flamengo? Não sei. Eu me faço essa pergunta às vezes, né? Porque naquela época tinha o fato da camisa, né? De você jogar no teu time, de você jogar com a tua torcida, tinha essas coisas. Eu não sei se hoje a gente teria condições de ter jogado tanto tempo na mesma equipe, porque a gente vê a garotada hoje com 15, 16, qual é o objetivo? O objetivo é jogar na Europa. E onde, se o Júnior estivesse jogando hoje, jogaria? Lateral, esquerdo, direito ou meio campo? Eu só fui lateral por circunstância, rapaz. Porque tanto quando os caras vieram... Mas foi um bom sucesso como lateral também, né? Não, eu não... Ganhou o título. Não, lógico. Né? Pelo amor de Deus, foram 8 anos jogando. Na lateral direita, 2 anos e 6 anos como lateral. Mas a minha posição de origem sempre foi jogar no meio. Tanto que o pessoal do Torino, quando veio, eu falei, se for para jogar na lateral, esquece que eu não vou. Você pediu para jogar até no meio. Chega de correr atrás de ponta, eu quero jogar na minha posição. Na sua época, inclusive, lá no futebol italiano, era recheado de feras, né? Eram remanescentes todos da Copa do Mundo de 1982. Platini, Boniek, Rummenigge, Altobelli, essa Falcão galera e Zico toda. já estavam... E já tinham ido um ano antes, né? Eles foram em 83, né? Paulo já foi, inclusive, em 82, o Roberto. E o Zico foi em 83, eu já fui em 84, já fui na última leva. Futebol italiano que nos últimos anos voltou a um protagonismo, né? Mais ou menos, né? De clubes? Mais ou menos. De clubes sim, por causa da Juventus. Da Juventus. Porque em compensação o Milan e a Inter, e a própria Roma que eram clubes que brigavam sempre por conquistas da Liga, hoje deixam a desejar. E não é por falta de investimento. A gente gosta de fazer umas perguntinhas assim, já para encerrar, por exemplo, um estádio, Júnior. Maracanã. O antigo Maracanã. Você sentiu diferença quando chegou no novo? É diferente, modernizado, muito bacana, muito funcional, mas a áurea que tinha, aquele fascínio de você ir bater um córner e o cara da geral gritar, bate no primeiro pau, você batia, fazia o gol e dizia, não te falei. Bem que eu disse. Hoje você ainda existe, né? Aquelas torcidas organizadas da mureta, mas já não tem a mesmo fascínio, né? Você tem um jogo mais marcante? Eu tive 3 fases, né? Eu participei de 70, 80 e 90, né? Quer dizer, o primeiro título de 74 com o Flamengo, inesquecível pelo fato de ter sido o primeiro. Né? O brasileiro de 80, né? Na final contra o Atlético Mineiro, e para mim a final do Campeonato Brasileiro de 92 foi a cereja da minha torta da carreira profissional. Um time, Júnior? Flamengo. Qual? Algum especial? Um ano? Eu acho que é aquele time aqueles times de 78 até 83, aonde dominou praticamente todo o cenário, não somente nacional, mas também sul-americano. Um adversário? Vasco. Duro? Sempre. Em qualquer situação. Você podia estar com o time titular, eles com o time reserva. Na nossa época era sempre jogo duro. Era mais saboroso vencer? Não, ou era mais doído perder? Era importante você vencer, né? Até pela própria rivalidade que existia na época. Um colega, um amigo, um companheiro? Rapaz, do meu clube, o Zico, né? Com quem eu convivi durante praticamente toda a minha vida dentro do Flamengo. E um outro adversário que é o Roberto Dinamite, que se tornou meu amigo depois que a gente parou de jogar e a gente tem uma amizade muito legal. E essa função de comentarista? Já estou nessa vidinha há bastante tempo, né? Minha primeira experiência foram 23 anos atrás, em 95. Né? Fazendo a TV Globo, fiz a final do Campeonato Brasileiro entre Santos e Botafogo com o Galvão. Não tinha nem comentarista de arbitragem ainda. Você vai tendo prazer, né? Porque uma coisa é quando você larga a chuteira para você assumir uma outra função. Aos poucos, essa função ela vai te dominando. E hoje, posso dizer que eu tenho o mesmo prazer que tinha quando ia jogar hoje, de sentar na cabine para comentar. E para a gente encerrar, faz o convite mais uma vez aí para a tua escolinha que está chegando aqui em Fortaleza. Galera, quem tem filho, quem tem sobrinho, leve lá na escolinha. A gente não está caçando talento, mas se tiver talento, a gente vai endereçar. Júnior, obrigado, prazer, maestro. Da mesma forma. Muito obrigado por você abriu esse espaço aqui em Fortaleza. Aproveite a cidade. Com o maior prazer. E da próxima vez a gente as iguarias da casa são boas, né? serão devidamente. A gente vai para um samba que o Júnior vai puxar agora e na semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Um abraço, obrigado, até semana que vem.